eu quero fazer uma reflexão maior e mais profunda com vocês. E eu acho que a gente vai conseguir fazer isso juntos. Será que a gente realmente chegou aqui agora? Será que o nosso rolê está começando agora e a gente realmente não tinha nenhuma outra mulher na indústria? Só as mulheres estão chegando agora, eu e mais meia dúzia, é isso? A gente não tem uma história? Porque a sensação que dá é que a gente não tem uma história. Quando eu cheguei, a sensação que eu tinha é que não existia história. Não tinha espaço para ter uma história com essas mulheres. E não existiam outras. E aí eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar porque me incomodava profundamente eu não ter referência. Porque quando a gente não tem história, a gente perde muito de quem a gente é. Porque existe uma tendência a tratar a mulher na tecnologia, de modo geral, como algo muito novo, como algo com pouco impacto. E é importante dizer que a gente está aqui há muito tempo. Por isso, eu quero convidar vocês a fazer um resgate histórico comigo. A gente vai fazer uma viagem, um túnel do tempo. Vamos de resgate histórico comigo para a gente entender que não é bem assim. Que a história que contaram para a gente é só parte da história. E eu queria começar com a Ada Lovelace. Eu não sei se alguém de vocês aqui conhece a Ada Lovelace, mas ela é ninguém mais, ninguém menos do que a primeira programadora da história. É engraçado a gente pensar na primeira programadora da história, porque eu queria que vocês refletissem, vocês podem mandar aí no chat, se vocês acham que quando eu falo a primeira programadora da história, eu estou dizendo que ela é a primeira programadora mulher da história, logo um homem foi programador antes dela ser programadora, ou não, que ela é a primeira pessoa a ser programadora na história. Porque a gente está melhorando isso, mas existe uma armadilha do nosso cérebro patriarcal da gente ter sido criada para acreditar que sempre que a gente fala que uma mulher, que uma pessoa negra, que uma indígena, que uma pessoa não branca, de um modo geral, criou alguma coisa e ela foi a primeira a fazer, presume-se que antes dela fazer isso, um homem branco fez isso por ela. Então, um homem branco, antes da primeira programadora, criou o primeiro algoritmo, e não é verdade. A Ada, ela é a primeira programadora da história. Ela foi uma matemática e ela criou o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina. A gente não está falando de hoje, gente. A Ada nasce... Ai, passei rapidinho o slide. A Ada lá nasce em 1815. Tem muito tempo. Isso aconteceu muito antes do ser humano sequer conceber a ideia de existir um computador pessoal, smartphone. E a relevância da criação de Ada é tão grande que todo ano, dia 15 de outubro, é comemorado no mundo inteiro o Ada Lovelace Day, que é uma data para celebrar e espalhar pelo mundo as conquistas das mulheres na ciência. E a ideia é inspirar outras mulheres a fazerem carreira, seguirem carreira na ciência, saber que é possível. E eu tô aqui para dizer para vocês, é possível, gente. E muita gente mostrou que é possível. Muitas mulheres incríveis abriram o caminho. E aí, eu vou agora fazer assim, vai ser uma tríade. As 3 próximas mulheres que eu vou trazer são... Como dizer sobre essas mulheres? Assim, é até difícil, porque elas são babadeiras demais, assim, elas são incríveis. E eu vou começar sobre a Dorothy Vaughan. Quem é a Dorothy Vaughan? Eu vou dar dica logo agora. Se você tiver com um tempinho sobrando, e se não tiver com um tempinho sobrando, arruma um tempinho e assiste o filme Estrelas Além do Tempo. Porque aí você vai conhecer mais da história da Dorothy e das mulheres que vão vir agora. Ela se tornou chefe da West Area Computers. Era um grupo de trabalho composto inteiramente por mulheres negras em matemáticas. Ela foi a primeira supervisora negra da NASA. E uma das poucas mulheres em uma época em que a gente vivia um racismo muito mais explícito e muito mais latente do que a gente vive hoje, até porque a gente está falando de briga por direitos civis lá nos Estados Unidos naquele momento. E a Dorothy, ela é muito significativa e muito simbólica para mim, porque ela fez
coisas impossíveis naquele momento, sabe? A gente pode falar, se tornar supervisora, pode ser uma supervisora na NASA, é pouca coisa, não é pouca coisa, gente. Assim, ainda mais em 49, não foi hoje, sabe? Não é hoje onde as coisas são mais possíveis, onde a gente tem referência. Ela foi a primeira. E a importância da primeira, ela é fundamental, porque é a primeira que dá espaço para a segunda, para a terceira, e para que a nossa história, ela continue acontecendo, e que ela melhore. E aí, ok, a gente tem a Dorothy, aconselho a assistir. Ai, essa mocinha, gente. A Katharine Globe Johnson, ela é sensacional. A história dela também é muito incrível. Ela fez contribuições fundamentais para a aeronáutica e para a exploração espacial nos Estados Unidos. Essa criatura, ela fazia cálculos muito melhor do que os homens da época. E quando eu falo da época, eu falo dos caras da NASA, tá? Eu não tô falando das pessoas na rua, não. Todas elas eram tipo gênio, sabe? Gênia, tudo gênia. Ninguém é meia boca aqui, todo mundo é gênio. E ela é tão incrível que, basicamente, os cálculos para a primeira ação tripulada, né, não a primeira na Lua, mas a primeira tripulada em órbita, foi ela que fez os cálculos à mão. Na época, eles já tinham uma máquina, que era tipo um computador na época, que fazia isso, e ela trabalhou tanto para a Friendship 7 quanto para Apollo 11. Mas a gente nunca ouviu falar dessa mulher. E quando eu terminar o grupo da NASA, tem um adendo para fazer. E aí eu queria trazer uma citação que eu achei bem incrível sobre ela, que é o seguinte. Primeiro, ela trabalhou em um departamento feminino que fazia cálculos matemáticos. Katharine se referia às mulheres do departamento como computadoras de saias. O seu principal trabalho era ler os dados das caixas pretas de aviões e realizar outras tarefas, principalmente matemáticas precisas. Então, um dia, Katharine foi temporariamente designada para ajudar uma colega de pesquisa. E aí, a partir disso, ela foi trabalhar com os homens da NASA. E ela nunca mais voltou. Porque, basicamente, o que aconteceu foi que ela botou todo mundo no chinelo. É isso. Entenda que é uma mulher que provou que a máquina calculou errado. Não é, assim, pouca coisa. Nunca é, gente. E a gente fecha esse trio maravilhoso com Mary Jackson. Gente, Mary Jackson é daquelas assim que ela chega com o pé na porta. Por quê? Ela foi a primeira matemática e a primeira engenheira aeroespacial que se tornou... que ela era da NACA, que virou a NASA. Só que ela é a primeira mulher negra dos Estados Unidos a cursar engenharia para poder virar engenheira da NASA. Porque você não poderia... Isso é tão louco, né? Ela tem uma fala dela que eu acho muito emblemática, que é toda vez que a gente está chegando perto de conseguir, vocês mudam as regras do jogo. E aconteceu isso com ela. Ela já estava para conseguir ser engenheira, e aí eles colocaram um curso específico cobrando um curso específico na NASA, que esse curso, na época, só era ofertado em universidades segregadoras. Então, esse curso só era ofertado para pessoas brancas, especificamente até para homens brancos, nem mulheres podiam fazer na época. E aí, a Mary Jackson, como eu disse, ela botou o pé na porta, ela foi lá, brigou com o juiz, brigou não, gente, ela abriu uma ação civil e falou, olha, o senhor devia entender que eu preciso fazer esse negócio porque o senhor vai entrar para a história. Ela foi muito perspicaz nesse sentido. E a Mary Jackson conseguiu virar engenheira da NASA, foi a primeira mulher a virar engenheira da NASA. E depois disso, ela continuou trabalhando para ajudar outros grupos minoritários a avançar suas carreiras. Então, ela incluía aconselhamento sobre estudar quais eram os títulos necessários para as mulheres deixarem de ser matemáticas para ser engenheiras. Porque é isso, nessa época, a mulher não podia ser engenheira. O máximo que ela chegava era matemática. E matemática era um grau abaixo do engenheiro. O que quer dizer, por exemplo, que só quem podia assinar os relatórios eram os homens. Porque... as mulheres não eram engenheiras e para assinar você tinha que ser engenheira. E aí, a Mary, depois de 34 anos na NASA, ela alcançou o nível mais alto da engenharia, sem ter que ser supervisora, porque na hierarquia deles, você teoricamente teria que ser supervisora antes de alcançar esse grau mais alto.
Ela não foi pouca coisa, não. Assim, ela ganhou várias honrarias depois disso. E é bonito de ver o que ela se tornou e como ela lutou por isso. Nada foi dado para nenhuma dessas mulheres, sabe? Era um cenário muito mais difícil do que é hoje. Era um cenário completamente sem referência, sem estrutura, com segregação racial de uma maneira muito maior do que a gente tem hoje. E elas foram lá e elas abriram caminho para que outras mulheres pudessem também conseguir. E aí, a gente tem a Grace Hopper, que é programadora. Ela criou uma linguagem de programação que é a Flowmatic. E essa linguagem de programação, hoje, ela está em desuso, mas ela foi a base de criação do COBOL. Para quem é de programação ou quem está chegando aqui e não está ligado, o COBOL é uma linguagem de programação que ela é utilizada até hoje. Muitos bancos, por exemplo, utilizam o COBOL por uma questão de segurança. Ela foi da Marinha. Antes de ser da Marinha, ela conquistou um PhD em matemática na Universidade de Yale. E talvez vocês nunca tivessem escutado falar dela também. E aí a gente vai fechar o nosso grupo NASA com a Margaret Hamilton. A Margaret Hamilton também foi uma mulher que trabalhou na NASA e ela calculou a aterrissagem da Apollo 11. Por que isso é importante? Porque quando a gente pensa que naquela época os cálculos eles eram feitos em sua maioria à mão, era muito difícil você pensar nessas mulheres que geralmente tinham menos escolaridade, porque elas podiam estudar menos. E mesmo assim, elas estavam nessa luta para conquistar o espaço. A Margaret Hamilton, eu tenho uma questão com ela e tanto com a Mary Jackson, a Catherine e a Dorothy, que é o seguinte. Eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente, eu acho que tem uns 2 anos, talvez, saiu o filme novo do Apollo 11, que é focando mais no cara que vai para o espaço, mas é o filme do Apollo 11. E como nesse momento eu já conhecia a história delas, eu fiquei muito ansiosa esperando, gente, vai ter as mulheres, né? A gente vai ver a Margaret, vai ver a Dorothy, vai ver todo mundo. E aí, qual foi a minha surpresa quando eu vi no filme que não tem nenhuma, eu vou falar de novo, não tem nenhuma mulher que trabalhe na NASA. O máximo que a gente tem de representação feminina dentro do filme são as esposas dos homens que trabalham. E não é possível, porque se eu consigo, em 30 minutos, botar no Google e olhar, descobrir quem são as mulheres que trabalharam na Apollo 11, ou na Friendship 7, na Friendship 5, enfim, se eu consigo descobrir isso, um roteirista também consegue. E aí a gente vai para aquele papo que é intencional. Não é por um acaso que a gente não conhece a nossa história. Existe um esforço intencional de apagar a nossa história. Existe um esforço intencional de fazer com que pareça que a gente chegou agora. Porque é como se a gente estivesse sempre começando. Olha que coisa louca. Se essas mulheres estavam brigando lá atrás, e a gente está falando de 60 anos em alguns casos, como é que hoje a gente está tendo, às vezes, a mesma briga? Porque a partir do momento que a gente não sabe o que já foi conquistado, fica muito difícil da gente continuar. E aí eu vou dar seguimento a algumas dessas mulheres, algumas mais antigas e outras mais jovens, da nossa área de videogames. Essa é a Carol Shaw. Ela é a primeira game designer da história. E quando eu falo game design da história, eu falo game design da história. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando eu estudei videogame, por exemplo, em nenhum momento na faculdade eu ouvi nada sobre a Carol Shaw. E todas essas outras mulheres que eu falei também, eu não ouvi na faculdade. Eu não ouvi na pós-graduação. E, gente, por que é tão distante, por que é tão estranho eu ter que citar essas mulheres? Por que parece tão longe da gente? Quando eu falo, essa aqui foi a primeira game design da história e eu não estudei essa mulher.
sabe? Não foi a primeira mulher game design, ela é a primeira pessoa a pensar game design, a transformar a ideia do game design em um trabalho. Aí eu vou trazer outra figura que eu gosto muito também, que é a Roberta Williams. A Roberta, as duas estão vivas, tá, gente? Só para deixar claro. A Carol tem 64 anos e a Roberta Williams tem 67, apesar dessa cara de menina, porque eu trouxe uma foto dela mais jovem. A Roberta Williams, para quem é mais fanático, ela fez Fantasmagória. Ela é uma das fundadoras da Sierra Online e ela fez Fantasmagória. Qual é a relevância da Roberta Williams? Ela é a primeira pessoa a colocar gráfico como a gente enxerga hoje, sabe? Essa ideia de jogar com imagens, foi ela que trouxe. E a gente também não sabe disso. Por que a gente não sabe disso? Eu tô deixando essa reflexão do porquê, que a gente precisa pensar sobre isso. E aí eu trago a Ariana Pratchett. Ela não traz ela não inventou nada, mas por que eu trago ela? Porque ela é uma roteirista e ela é roteirista líder de vários títulos, mas eu trouxe em especial esses dois, que é Rise of Tomb Raider e o Mirror's Edge. Por que eu trouxe esses dois? Porque são duas representações de um momento onde a gente consegue perceber que a indústria está se percebendo, se criticando e tentando mudar. E a Ariana, ela faz parte desse processo. Porque como roteirista líder, ela define a construção de humanidade dessas personagens. E aí a gente entra onde me agrada nesse processo todo, que é entender que a partir do momento que criar jogos, a gente compreende que criar jogos é criar universos possíveis, a gente precisa humanizar os personagens para que a gente se relacione com eles. E essa humanização ela é fundamental para que a gente não objetifique mulheres, para que a gente não objetifique pessoas negras, para que a gente entenda que todo mundo é indivíduo. E ela faz parte daquele processo do reboot do Tomb Raider, onde eles começam a vestir ela, onde eles começam a criar coisas mais simples, de pensar, caramba, ela tá numa floresta, então é interessante que ela use calças. Ela é uma pessoa, então ela pensa, ela tem desejos, ela é mais do que responder a um cenário, sabe? E a Ariana, ela trabalha nisso. E tem Mirror's Edge, que é um outro jogo onde a personagem feminina é a personagem principal, que é a Faith. E ela é uma mulher que faz parkour e também está completamente vestida, com um figurino que não demarca o corpo dela do ponto de vista sexual. E ela consegue milagrosamente executar todas as funções. E tem uma história super bacana e super bem desenhada, que é uma coisa que a gente começa a entender, que olha, existe a possibilidade de você ter bons personagens femininos, personagens bem representados, que não sejam aquele estereótipo de gênero que a gente estava vendo até então. E a Kelly Santiago? A Kelly Santiago, ela fundou a Dead Game Company e ela é responsável por 4 títulos que começam a fazer a gente pensar jogo de uma outra maneira enquanto experiência. Então, Flow Flower Journey são os títulos um pouco mais antigos, Sky é o título mais novo. E por que é importante o que ela fez? Porque quando você joga Journey, por exemplo, você não tem uma definição de gênero. Você não sabe se o seu personagem é um menino, se o seu personagem é uma menina, se o seu personagem é um menino. Você não sabe. E não importa. Naquele momento, aquilo não importa. Ela oferece, em Journey, por exemplo, a possibilidade de você encontrar outros jogadores e ter uma experiência de jogo única com uma pessoa que você não sabe quem é, porque você não tem microfone aberto, e você não sabe de onde a pessoa é, você não sabe aonde ela está, você não sabe que idioma ela fala, e vocês escolhem fazer uma jornada juntos. Gente, isso é pensar jogo enquanto construção de universo. É um horizonte simbólico muito, muito significativo quando a gente pensa, por exemplo, que eu posso estar jogando com alguém que eu considero politicamente meu inimigo, que eu considero geograficamente meu inimigo, que eu considero, enfim. Você não sabe quem é. E você escolheu fazer a sua jornada ao lado daquela pessoa. E em um dado momento vocês vão se despedir e a vida de vocês vai continuar, porque vocês não vão poder continuar juntos. E você nunca vai saber quem foi.
pode parecer muito superficial, mas o que você consegue gerar de subjetividade a partir disso é realmente muito incrível. E aí, para não falar que eu só falei das mulheres gringas, eu queria trazer duas belezinhas brasileiras maravilhosas, que se vocês não conhecem o trabalho, corre agora e vai lá conhecer. A primeira delas é a Raquel Mota, da Soda Real. E a Raquel tem feito um trabalho sensacional. Angola Janga é um jogo que está disponível deles na Google Play, se eu não me engano, ainda está numa versão demo, mas já dá para vocês sentirem um gostinho, dá para vocês entrarem no site e ver o que eles estão produzindo. É uma galera engajadíssima, fazendo um trabalho super contundente e que é importante a gente conferir, principalmente porque é importante a gente ter referência aqui, né? Não adianta só a gente ter as referências de fora, é importante que a gente tenha referências nossas aqui no Brasil. E eu trago a Tainá Félix, que é da Game Art, que também é desenvolvedora de jogos, e tem um trabalho super incrível com a Game Art, porque eles não só desenvolvem jogos, como eles têm um trabalho de levar os jogos que eles produzem para as escolas, não só para as escolas públicas, para as escolas da periferia, eles vão para as comunidades para ensinar a galera a desenvolver jogo. Então, eles estão ressignificando, inclusive, o produzir jogos. E isso é muito bom quando a gente parte da premissa que, sim, o desenvolvimento de jogos ainda está num cenário extremamente elitista. Porque, como eu falei lá no início, existe uma parcela gigantesca da população brasileira que ainda não tem acesso à internet, que não tem um computador em casa e que tem muita dificuldade de começar. E quando a gente começa, a gente percebe que algumas coisas são muito mais fáceis do que a gente imaginava. Vocês vão ter a palestra com Renata sobre game design e sobre as áreas de atuação de games com Lizzie. E é legal vocês olharem para isso para pensar, tem muita coisa que dá para fazer e que dá para começar sem necessariamente eu precisar programar, porque tem muita gente que ainda acha que desenvolver jogo é programar linha de código. E tem milhões de profissões que você pode ser desenvolvendo jogos. Você pode ser musicista, você pode ser ator, você pode ser roteirista, você pode ser designer, você pode ser tanta coisa que, se eu fosse falar tudo, não ia dar nessa palestra, por isso Lizzie que vai fazer. E por que eu trago essas mulheres? Por que eu queria tanto que vocês vissem, escutassem sobre essas mulheres? Por que para mim é fundamental que a gente pense sobre isso? Ai, droga. Voltei. Me perdi, mas voltei. Porque essas são apenas algumas das mulheres que existem na história. Essas são algumas das mulheres que eu tive acesso, que eu descobri, que eu conheci. Mas se essas mulheres que eu conheci e que eu estou dividindo com vocês são só uma parte das mulheres que existem, isso significa que existe um exército de mulheres que está todo dia lutando e fazendo a sua própria história. E a gente está nessa luta. É uma luta diária.